Vingadores Ultimato não é um filme, é um acontecimento histórico dentro de uma criação de universo cinematográfico que só se faz por completo através da experiência precedente dos filmes anteriores. E a experiência desse filme se faz ainda mais completa para quem chegou a revisitar as histórias contadas nos 22 filmes da Marvel lançados nos últimos 11 anos, até a chegada de Ultimato, até o retorno ao Thanos, aquele que não só destruiu metade da humanidade, mas destruiu a nós e as esperanças de nossos heróis. Vingadores Ultimato é quadrinhos no cinema de verdade. E sim, é como reler as sagas anteriores como preparação para um final gigantesco que atinge todas essas pequenas sagas. Essas pessoas tiveram uma experiência ainda maior. Vingadores Ultimato é muito mais que um filme, é uma experiência, é uma revisitação ao rico universo que vimos crescer, que acompanhamos e sofremos junto aos heróis em tela. Vingadores Ultimato é a absorção e a superação dos quadrinhos. Por quê? Porque nos quadrinhos não se dá mais para entrar na história como se deu nesses 11 anos de cinema. O mundo dos quadrinhos da Marvel é complexo demais para quem quer entrar nesse mundo agora e precisa de uma mão amiga para acompanhar essa pessoa ao mundo dos quadrinhos. E eu digo isso como alguém que acompanha quadrinhos há mais de 20 anos. O cinema superou isso. O cinema da Marvel superou a própria Marvel Comics. O filho matou o pai. Mas não veja isso como um demérito, pelo contrário. O público amou. Não só esse filme, não só uma trilogia, mas amou toda a criação desse universo, amou acompanhar seus personagens, amou o desenvolvimento desses personagens, e é isso que Vingadores Ultimato é, por completo. É o fim de arcos que são grandiosos demais para apenas um filme. Nossos heróis, aqueles que já vimos como heróis, que vimos se tornar personagens mal feitos, que foram mal feitos em algum momento, encontram aqui em seu fim, o fim de um ciclo. E Vingadores Ultimato ainda vai além, é a compreensão dos diretores e roteiristas acerca não só dos personagens do universo criado, mas é uma compreensão acerca das pessoas, do próprio público. Esse acontecimento entende o que o público quer, entende como é importante o universo criado, revisita e amplia essas ideias, superando seus próprios defeitos e pincelando sobre a tela novamente. E eu até consigo enxergar um pouco de defeito nisso, nessa megalomania da Marvel, nesse egocentrismo pela impressão. Às vezes realmente parece que estamos vendo algo para impressionar apenas por impressionar. Só que eu me questiono sempre que eu penso nisso, justamente por achar que Vingadores Ultimato não é um filme impressionante, é um acontecimento impressionante. É o vibrar do público na sala de cinema, é o mais próximo que temos dentro do cenário cinematográfico de um evento esportivo, por exemplo, como o vibrar de um gol em uma Copa. Vingadores Ultimato em sua estreia se equipara a isso. As emoções saem da tela, passam pelo espectador e voltam aos personagens em cena. Para exemplificar a questão da jornada, tomamos como exemplo então o personagem do Homem de Ferro e o fim de sua jornada aqui. Os irmãos Russo, junto à dupla de roteiristas Stephen McFeely e Christopher Marcus, entenderam o personagem e o consertaram. E mesmo que me doa aceitar que o Homem de Ferro é ou foi o personagem central da construção de universo da Marvel nos cinemas, eu tenho que aceitar. Porque tudo se deu em 2008, com o Iron Man chegando aos cinemas. É o filme que deu o primeiro passo para a Marvel ser o que é hoje. E me dói pelo fato da construção do personagem. Me dói porque o Homem de Ferro, em alguns momentos, parecia um reflexo dos próprios nerds que o acompanhavam e que queriam ser como ele. Mas vamos recapitular. Os dois primeiros filmes do Homem de Ferro trazem um Stark bem diferente do que foi apresentado em Vingadores 1 pelas mãos do Joss Whedon. E o problema é justamente o Joss Whedon. Toda a arrogância e presunção do Tony Stark vem das mãos desse diretor. É melhor se afastar. Ah, vamos deixar o picolé desabafar, gente. Você sabe muito bem por quê. Se afasta. Tô doidinho pra você me afastar. É, um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. O Joss Whedon pegou os personagens e utilizava algumas de suas características, muitas vezes vindoura das HQs, de forma exacerbada. O comportamento do Thor e seu modo de falar à la Shakespeare, o Capitão América e sua pseudo-inocência por ser um homem fora de seu tempo, são exemplos desse mau uso de caracterização, mau uso de construção de personagem e essa forma exagerada de colocar, além, é lógico, da babaquice supracitada de Tony Stark. O único personagem de Vingadores 1 que realmente foi bem utilizado pelas mãos do diretor foi o Bruce Banner, com sua raiva reprimida e o medo de ser quem ele realmente é. Dr. Banner, now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry.
Os irmãos Russo entraram no universo Marvel já construído, já tinham histórico, e eles entenderam o universo Marvel e o que funcionava dentro desse universo. E a prova disso é que o primeiro filme dos dois dentro do universo Marvel, o Capitão América Soldado Invernal, continua sendo o melhor filme dentro do universo Marvel. Os diretores haviam entendido o que funcionava ou não para o Steve Rogers, repaginando logo em uma primeira cena, mudando seu visual e fazendo com que o próprio personagem que representa os Estados Unidos negasse a bandeira americana. É como se eles negassem aquela essência barata colocada pelo Joss Whedon no personagem. Mas os dois não entenderam somente o Capitão América, mas foram compreendendo e expondo ao público os outros personagens do universo. O Homem de Ferro se torna outro pós os irmãos Russo, pós-Guerra Civil. E olha que ainda continua achando Guerra Civil broxante em diversos aspectos. E aqui, claramente, eu estou falando da batalha no aeroporto e sua estética triste e cinzenta, e que parece agora ter um total contraplano com Vingadores Ultimato, que tem consigo uma das batalhas mais carregadas de personagens, onde todos têm seu momento contra o vilão, o momento de emoção e o momento de empolgação. O público vibrou com os personagens nessa última batalha. E aqui abro espaço ainda para citar a relação entre Tony Stark e Peter Parker. Os irmãos Russo entenderam como trabalhar um personagem independente do outro, e mesmo que ainda haja crítica por parte dos fãs, é uma relação palpável. Mas se os Russo não entregaram naquele filme uma batalha épica, talvez tivesse um motivo, e esse motivo pode ser mesmo o Ultimato. Foi uma preparação gigantesca até chegarmos aqui, e a prova da grandeza dos diretores se dá nessa autocompreensão e autorreferenciação que não soa como uma masturbação. Se os diretores viram o que funcionava ou não nos personagens e assim foram tirando deles o que não estava a funcionar, fizeram o mesmo ao passear pelo universo cinematográfico e suas linhas do tempo, que pode sim soar como um fanservice para alguns críticos, mas creio que seja aqui uma compreensão do que funciona no universo e do que o público gostava, só que mostrando e evoluindo, além de trabalhar as camadas dos personagens. Eles pegam o histórico total da Marvel e jogam dentro dos próprios personagens. É uma revisitação, mas uma evolução ao mesmo tempo. Dentro do próprio filme e universo, Capitão América e Homem de Ferro, no fim de suas jornadas, agora em Vingadores Ultimato, parecem ter tomado o lugar um do outro. O Capitão sempre foi o que se jogou para salvar os que estão ao redor, enquanto o Homem de Ferro passava por uma evolução quanto à sua família. O final de Ultimato faz os dois tomarem um o lugar do outro, mas sem perder o que são. Os dois personagens principais, os dois personagens que vimos evoluir, que brigaram entre si, que degladiaram, que foram contraplano um do outro, agora se completam. E isso se dá pela preparação que os irmãos Russos fizeram aos dois desde Guerra Civil. É comovente, é tocante, é Vingadores Ultimato. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que Vingadores Ultimato é realmente isso que eu quis dizer. Esse texto que eu escrevi é Vingadores Ultimato pra mim. E se você gostou desse vídeo, deixa um curtir e um comentário aí embaixo. E se você ainda não sabe, eu lancei um quadrinho recentemente chamado Desculpa, junto com o João Vitor Palermo. É um quadrinho relativamente curto que fala sobre angústia e memórias de uma garota que ela tem que fazer o que deve ser feito de uma vez por todas. E se você quiser comprar esse quadrinho, é só você entrar em contato comigo no meu Instagram, @GabrielGuinan. O link vai estar aí na descrição. E é isso. Muito obrigado e até mais.